Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a resposta de sistemas de primeira e segunda ordem, tá? Então a ideia é que a gente entenda o comportamento dos sistemas no tempo, né? Quando são sistemas são representados por funções de transferência de primeira e de segunda ordem. Então vamos trabalhar qual é a ideia de função de transferência e vamos entender como que ela pode ajudar, como que a gente pode interpretar o comportamento dos sistemas a ponto de o engenheiro de controle apenas olhar a representação dessa função de transferência e já conseguir fazer um esboço de como que deve ser o comportamento dele para uma determinada entrada conhecida, ok? Então primeiro vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu até agora. Então a gente viu que os sinais e os sistemas dinâmicos, né? A gente representa aqui os sinais com uma flecha, os sistemas com uma caixa, certo? E eu tenho então um sinal de entrada, um sinal de saída e um comportamento dinâmico nessa caixa. A gente viu que são representados as setas que representam os sinais, então matematicamente a gente representa como funções do tempo, né? Então eu tenho aqui uma entrada, vamos colocar aqui uma g de t, certo? E eu tenho uma saída aqui y de t. Então se eu coloco uma função, né, numa entrada, ou seja, um sinal que varia no tempo, representado matematicamente por uma função, após passar por esse sistema, que aqui vai ser um equipamento, uma máquina, um processo, uma planta que a gente fala, né? Como engenheiros de controle a gente costuma falar uma planta, que é uma abstração de algum processo ou químico, ou físico, mecânico, térmico, certo? Então a gente abstrai aquele comportamento, aquele equipamento físico, aquele processo físico, a gente abstrai numa caixa, para a gente aqui virou um processo, uma planta, e ela é representada por equações diferenciais. Então as equações diferenciais, né, que representam esse sistema aqui, a gente coloca uma função no tempo nessa equação diferencial e vai sair outra função no tempo representando o comportamento do meu sistema, ok? Bom, a gente já estudou como trabalhar com isso, como calcular a solução dessas equações diferenciais e a gente viu nas últimas aulas uma ferramenta que se chamava transformada de Laplace, certo? Qual que é a grande vantagem da transformada de Laplace? Então, se a gente for pensar assim, a transformada, o que ela faz? Ela recebe uma função num domínio, ou seja, uma função no domínio do tempo, e transforma essa função para outro domínio. No caso, a função vai para o domínio de Laplace, tá? Que também é conhecido como domínio da frequência. Então, basicamente, é como se a gente pegasse um atalho, né? Em vez de eu pegar a equação diferencial, pegar a função, daí a gente, para descobrir esse sinal, a gente tinha que achar a resposta ao impulso, né? Achava aqui a resposta ao impulso que representava esse meu sistema, fazia a convolução do sinal com o sistema e encontrava um sinal de saída, ok? Para a gente não precisar ficar fazendo isso, porque se a gente pensar, pessoal, num sistema de controle, num processo mais complexo, eu posso ter várias caixas aqui, ó, vários sistemas, e aí eu teria que ir fazendo a convolução de cada um dos sinais com os sistemas, ok? E tudo isso daqui então é um processo muito custoso. Então a gente viu que se obtermos a transformada de Laplace do meu sistema, a transformada de Laplace dos meus sinais, fica mais fácil de eu fazer a junção desses blocos, porque como a gente viu a convolução, né? A convolução no domínio do tempo vira uma multiplicação no domínio de Laplace, certo? Então eu consigo fazer essa junção desses blocos, se eu tiver no domínio de Laplace, apenas multiplicando eles. Então eu posso pegar a transformada de Laplace aqui do meu sinal, então vamos supor eu vou ter aí uma g de s, multiplicar aqui com h de s, e eu vou ter a minha saída, y de s. Tá? Bom, até aí tudo bem, mas eu estou trocando uma integral de convolução por uma integral da transformada de Laplace. Será que vale a pena? A gente viu alguns métodos, né, para resolver a transformada de Laplace
para obter a transformada de Laplace de forma mais simples, tá? Então a gente vai ver que um sistema para transformar a transformada de Laplace de uma equação diferencial, ela é simples. A gente viu a propriedade da diferenciação, né, da transformada de Laplace aplicada à diferenciação. E quando a gente coloca condições iniciais nulas, a gente consegue fazer de cabeça, olhando uma equação diferencial, a gente consegue fazer de cabeça obter a transformada de Laplace. Os sinais, pessoal, os sinais de entrada, a gente tem sinais típicos que são usados na área de engenharia de controle. O degrau, o impulso, a rampa unitária. Então a gente vai conhecer já a transformada de Laplace desses sinais, não precisa ficar fazendo sempre. E daí, então eu consegui obter esse aqui facilmente, os sinais de entrada eu consigo obter facilmente. E daí tem aquele passo que vocês viram de a gente pegar e transformar de volta, né? A transformada de Laplace inversa, que a gente utilizou alguns métodos ali de frações parciais e depois fez a transformada inversa através do uso de tabelas, certo? Mas uma coisa importante que é o objetivo da aula de hoje é que a gente pode analisar o comportamento do sistema sem fazer esse passo de volta da transformada de Laplace, de voltar para o domínio do tempo. Ou seja, só olhando ainda no domínio de Laplace eu consigo inferir um comportamento no domínio do tempo, certo? Então esse que vai ser o contexto da aula de hoje. Como inferir o comportamento de um sistema que está no domínio de Laplace, como eu posso saber como é que ele vai se comportar no domínio do tempo sem precisar fazer a transformada inversa. Então, de forma geral, o engenheiro de controle acaba ficando aqui no domínio de Laplace. A gente olha as funções de transferência, olha os sinais e já entende esse comportamento. Eu tiro um passo, né, do meu processo para que eu possa entender os fenômenos de controle. Beleza? Então tá, essa é só uma visão geral do que a gente vai ver. Então, supondo aqui, primeiro eu vou falar da ideia de função de transferência, certo? Então a gente viu a propriedade da diferenciação. Então se eu pego uma função, uma equação diferencial, né? Então vamos supor lá, derivada segunda de y. Estou usando essa notação com 2 pontos aqui, como vocês lembram que é a derivada segunda em relação ao tempo, eu uso essas bolinhas, né? Então vamos supor mais 2y ponto, derivada primeira, mais 3y igual a alguma entrada aqui. Então vamos supor assim, u ponto mais u. Certo? Então, se eu pegar essa equação diferencial aqui, pessoal, eu vou usar a propriedade da diferenciação para obter a transformada de Laplace. Quando eu tenho condições iniciais nulas, é bem simples de eu fazer isso. Porque daí aqui vai ficar assim, onde eu tenho a derivada segunda, vai aparecer aqui s quadrado mais y ponto, s, né? y ponto 2s mais 3. Certo? Tudo isso daqui multiplicado por uma y de s. Então vejam, dá para fazer de cabeça, ó, fica aqui apenas os coeficientes. Aqui a mesma coisa, então vai ficar s mais 1, que multiplica a u de s. A gente costuma representar então a função de transferência passando esse sinal para cá. Então vai ficar assim, ó, y de s e daí aqui eu vou colocar o u para cá sobre u de s é igual a s mais 1 sobre s quadrado mais 2s mais 3. Então vejam, essa daqui é uma função de transferência. A gente chama de função de transferência porque ele relaciona o que eu coloco na entrada com a saída. Então, uma definição da função de transferência, se a gente olhar aqui, ó, é a razão da transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada com condições iniciais nulas. Ok? Uma outra definição da função de transferência é que ela é a resposta ao impulso de um sistema. Porque se vocês lembrarem, a transformada de Laplace do impulso é 1, né? Então vejam,
Vamos supor que esse U de S está aqui, ó, tá? Se eu trocar essa entrada por 1, vejam que vai dar a própria esse mesmo valor, né? Então ele também é igual, a função de transferência já representa a resposta ao impulso de um sistema, tá? Então beleza, a gente consegue achar a função de transferência de um sistema, dado uma equação diferencial, eu posso representar já com a função de transferência dele. Ok? Beleza. Então, na aula de hoje a gente vai usar a representação de sistemas como a função de transferência. Era isso que eu colocaria numa caixinha lá no meu diagrama de blocos, ó. S mais 1 sobre S quadrado mais 2S mais 1. Ok? Beleza. Então eu falei, se eu colocar um impulso aqui, no sinal 1, o que vai sair lá? Bom, eu teria que fazer a transformada inversa de Laplace, obter aqui uma função no domínio do tempo. Mas, que a gente vai ver hoje, como que eu posso olhar para um sistema como esse, colocar, vendo essa entrada e consigo fazer um esboço, ter uma ideia do que vai acontecer, tá? Pelo menos para alguns sistemas, que são os sistemas mais comuns, aquilo que mais aparece para a gente nas aplicações práticas. Beleza? Então tá. Então eu falei de sistemas, a gente está com as funções de transferência. E os sinais? Bom, os sinais, pessoal, a gente trabalha com alguns sinais que são bastante comuns na área de engenharia de controle. Então, os principais são o impulso. Então lembrem que o impulso a gente representa matematicamente como aquela função delta, função de Dirac, né? Complexa no domínio do tempo, e no domínio de Laplace essa função delta de Dirac vira 1, né? Então vejam, essas são as vantagens da gente estar no domínio de Laplace, tá? E é sempre bom a gente lembrar o que quer dizer, o que eu quero representar disso no mundo real, né? Por que isso é importante? Então no mundo real é como se eu colocasse toda a energia que eu posso colocar, ou seja, a energia máxima do meu sistema, num curto intervalo de tempo. Então se for um sistema lá amostrado, o menor tempo que eu tenho é uma amostra, e um valor que tende ao infinito é o maior valor que eu posso colocar naquele sistema. Então vamos supor que há uma entrada de 0 a 10 volts, eu vou colocar no menor tempo possível, vou colocar um sinal de 10 volts no meu sistema. É isso que eu estou representando aqui. Tá? Então é como se eu colocasse bastante máximo de energia que eu posso no menor tempo possível e depois eu solto o sistema para ver como é que ele se comporta. Beleza? É esse comportamento real que a gente quer modelar aqui. O outro sinal que a gente usa muito em controle é o degrau. Aqui vamos falar do degrau unitário, né? Então o degrau unitário, se vocês lembrarem, a gente representava ele assim, né? Eu coloco o degrau unitário antes de 0 ele vale 0, exatamente em 0 ele vai para 1 e depois ele continua em 1 conforme o tempo vai passando, né? Ele vai com 1 até o infinito. Então isso daqui, pessoal, eu estou representando um sistema prático, um sistema real, quando eu vou lá e ligo uma chave, né? Coloco um sinal, a transição desse sinal é bem rápida, né? E aí eu mantenho aquele sinal por um tempo. É como se eu aplicasse uma força numa planta e ela ficasse a mesma força sendo aplicada durante todo o tempo. Eu liguei um sinal de tensão contínuo, bem rápido com uma chave, e ele se mantém. Esse é um sinal muito comum que a gente vai utilizar. Então esse sinal aqui no domínio do tempo, que tem essa descontinuidade, no domínio de Laplace, se a gente fizer a transformada de Laplace, como a gente já viu, é 1 sobre S. Certo? Beleza, ó. Um polinômio, né? Outro sinal bastante comum é a rampa unitária. Então a rampa unitária, pessoal, é algo assim, né? Algo assim, onde aqui é 1 e aqui é 1.
Então imaginem assim, eu quero fazer o aquecimento de um forno cerâmico ou qualquer outro tipo, mas eu não posso fazer o aquecimento do forno muito rápido. Eu tenho que seguir uma rampa de aquecimento, que a gente chama. Então eu posso representar essa rampa de aquecimento dessa forma. É um sinal que vai subindo com uma inclinação que eu desejei. Aqui no caso a rampa unitária é uma inclinação única. Então muitas vezes é um sinal que eu coloco na entrada do meu sistema como uma referência para que eu tenha uma subida numa determinada taxa, ok? Então a transformada de Laplace da rampa unitária, 1 sobre S quadrado. Ok? Então esses são 3 sinais que são bastante comuns da gente utilizar e a gente já sabe aqui a transformada de Laplace deles. Vejam, transformadas de Laplace simples, né? Ficam sinais simples da gente trabalhar quando eu estou no domínio de Laplace. Ok? Bom, então vamos fazer um teste, pessoal. Vamos ver como é que se comportam os sistemas de primeira e segunda ordem para esses sinais. Então o que seria um sistema de primeira ordem? Um sistema de primeira ordem é quando eu tenho uma função de transferência que tem apenas um polo. Então vamos pegar um sistema aqui de primeira ordem, representado assim, uma forma genérica, 1 sobre tal S mais 1, ok? Então vejam, eu tenho um polo só aqui no meu sistema. O que é um polo? Lembram que quando a gente estava estudando direto com as equações diferenciais, a gente tinha as raízes da equação característica, certo? Aqui, quando eu estou trabalhando no domínio de Laplace, eu olho a função de transferência, ele vai ser a raiz dessa parte de baixo, a raiz do denominador, tá? Então vejam que a minha raiz aqui, ó, tem um valor só. E qual que é o valor dessa raiz? É menos 1 sobre tal, né? Se eu substituir aqui S por menos 1 sobre tal, isso daqui vai dar menos 1 mais 1, 0. Então é a raiz desse polinômio, tá? Beleza. Então se essa daqui é a raiz do polinômio, eu tenho um polo. A gente vai chamar ele de polo quando eu estou trabalhando aqui no domínio de Laplace com a função de transferência. Eu tenho um polo em menos 1 sobre tal. Então aqui eu deixei genericamente o tal para a gente pegar uma forma genérica de qual é a função de transferência que eu estou trabalhando. Então tá, pessoal. Como que eu posso saber, só estando aqui no domínio de Laplace, para um determinado tal, né? Coloco um tal aqui, faço lá o modelo, acho a equação diferencial, estou aqui na minha função de transferência. O que aconteceria se eu aplicasse um degrau numa planta que tem essa representação? Eu posso, para onde ela vai depois que ela estabilizar, né? Quando que ele começa e com que valor, é isso que eu quero entender sem precisar retornar pro domínio do tempo. A gente viu que tinha já umas ferramentas, né, pessoal? Então, por exemplo, tem o teorema do valor final. Então eu posso ver, depois de passar um tempo quando eu aplico um sinal, o que será que ele vai estar fazendo? Vejam que os nossos sistemas são dinâmicos, então aqui é importante que vocês entendam 2 conceitos, o conceito de regime permanente e o conceito de regime transitório. Então vamos supor que eu tenho um sistema, eu coloco uma entrada nele, certo? Coloco uma entrada nesse sistema, ele estava lá em repouso, que eu estou trabalhando função de transferência com condições iniciais nulas, e ele vai lá, se move, oscila, e depois ele fica estável. De uma forma geral, pessoal, a gente diz que um sistema ele tem uma parte de regime transitório, ou seja, quando ele está se movimentando bastante, e uma parte de regime permanente, depois que o sistema estabilizou. Lembram que as soluções das equações diferenciais, que representavam os sistemas, apareciam aquelas exponenciais, né? Então eu tinha exponenciais decrescentes se o sistema for estável, então depois de um tempo elas tendem para zero. É isso que está acontecendo aqui, essas exponenciais estão indo para zero e depois de um tempo, né, meu sistema fica estável. Então eu vou chamar aqui, quando ela está se movendo, de regime transitório.
e essa parte em que ele já estabilizou de regime permanente. Vou botar só aqui assim, ó, permanente. Ok? Então, vamos supor que eu quero saber, num sistema como esse, como que ele está em regime permanente, sem precisar voltar para o domínio do tempo. Se eu tivesse com a função no domínio do tempo, eu poderia simplesmente fazer, pegar a função e colocar com t tendendo ao infinito, né? Para ver o que ele ia acontecer. Eu posso usar aqui então o teorema do valor final, que vocês vão lembrar da parte anterior, né? Das características da transformada de Laplace. Então o teorema do valor final ele fala o seguinte: se você quer saber como é que vai ser o comportamento do sistema quando t tende ao infinito, você pode fazer o limite com s tendendo a zero de s vezes a função de transferência, g de s. Ok? Então, se eu aplicar aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma função de transferência assim, ó, 1 sobre s mais 2. O que será que vai acontecer? Eu sei que ela vai se mover de alguma forma, né? Vamos pensar que eu vou aplicar um degrau. Eu aplico um degrau unitário. Tem uma planta lá e eu coloco uma corrente de 1 ampere no meu sistema, com variação bem rápida e mantenho. Ela vai se mover por mas ela vai parar em algum valor, né? Vamos imaginar que é um motor. Eu coloco 1 ampere no motor, tá? Um motor DC simples. Coloco 1 ampere no motor e ele vai atingir uma certa velocidade, certo? Então eu coloco lá e eu quero saber depois que ele vai acelerar, ele pode ter uma velocidade mais alta, diminuir, vai ter algum comportamento dinâmico na parte transitória e depois ele vai atingir um regime permanente. Se eu quiser saber qual é esse regime permanente, eu posso aplicar aqui. Então vamos aplicar, ó, o teorema do valor final. Limite de s tendendo a zero de s vezes 1 sobre s mais 2. Então vejam, a função de transferência está imaginando uma entrada aqui. Qual é a entrada que eu coloco? O degrau, né? Que é 1 sobre s. Beleza? Então eu vou cortar aqui esse s com esse s, fazendo o s tendendo a zero. Então isso aqui, quando t tende ao infinito, a minha saída aqui vai dar quanto? 0,5. 1/2, né? Ok? Então vejam, eu coloquei uma entrada 1 e ele vai sair 0,5. Aqui quando eu já abstraí o que é esse processo, eu não sei quais são as unidades, né? Eu estou trabalhando genericamente. Mas vamos supor que eu botei 1 mA e aqui é 0,5 RPM. Vamos supor no exemplo do motor, tá? Chutando valores só para vocês terem uma ideia mais palpável. Então eu posso usar o teorema do valor final para descobrir aonde que o meu sistema vai parar. Ok? Isso posso usar para qualquer função de transferência. Então vejam que eu não precisei voltar para o domínio do tempo para entender para onde que ele vai parar. Essa é uma das ferramentas que a gente tem. Ok? Tá, fazendo um parênteses aí. Mas os sistemas de primeira ordem, pessoal, a gente já tem um comportamento esperado deles. A gente conhece mais coisa a respeito deles. Então se eu pegar um sistema de primeira ordem aqui, vamos fazer a transformada inversa só uma vez, né, para a gente ver, entender esse comportamento e depois eu vou discutir com vocês que a gente não precisa mais fazer isso no domínio do tempo. Então se eu fosse fazer a transformada inversa aqui, pessoal, já aproveitando para relembrar, né, o que a gente viu da transformada inversa de Laplace. Então vejam, qual será que é o comportamento dele para uma entrada ao degrau? Então eu vou multiplicar aqui por 1 sobre s. Quando eu faço, para fazer a transformada inversa, a gente aprendeu a utilizar uma decomposição em frações parciais, certo? Então ficaria algo assim, né? Um K1 sobre o tal s mais 1, certo? Mais um K2 sobre s. Beleza? E agora eu tenho que descobrir quem é o K1 e o K2. Então a gente viu lá a aplicação por Heaviside. Então o K1 vai ser igual, é a mesma coisa que eu
É a mesma coisa que eu tapar aqui, né, um dos sinais, aplicar o valor. Então se eu estou olhando aqui, eu vou aplicar 1 sobre tal, então eu vou esconder aqui e vou colocar 1 sobre tal aqui, certo? Que é onde levaria isso daqui para zero, menos 1 sobre tal. Então vejam, quando eu coloco menos 1 sobre tal, vai ficar igual a menos tal, né? Menos tal. Para o K2, então eu escondo aqui e troco por 0, né? Então vai ficar 0. Quando eu substituo aqui, ó, então vai ficar menos tal. E aqui, desculpa, aqui é 1, né? 1. Beleza? Agora está em frações parciais, eu posso voltar, pegar a tabela e fazer a transformada inversa. Então, a transformada inversa aqui vai ficar transformada inversa de 1 sobre S é um degrau, certo? Então vai ficar U de T. Aqui, pessoal, transformada inversa. Vejam que se eu olhar na tabela, o valor tem que estar aqui, né? Então eu posso multiplicar aqui, ó, por 1 sobre tal, sobre 1 sobre tal. Estou multiplicando por 1, né? Mas só para organizar isso aqui. Então vejam, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar S mais 1 sobre tal. Então fazendo essa troca, vai ficar menos. Então aqui vai ficar 1, né? E na menos T sobre tal. Certo? Então o polo aqui vai ser 1 sobre tal. Menos 1 sobre tal vezes T. E na menos 1. E aqui esse menos representando esse sinal daqui. Então esse aqui é o meu comportamento da saída, pessoal. É Y de T, ó. O de T menos E, T menos tal. Então vamos ver, tentar esboçar como é que ficaria um gráfico de entrada ao degrau num sistema de primeira ordem. Vou fazer aqui um diagrama de esboço. Então imaginem, coloquei um degrau. Lembrando que isso aqui só vale para T maior ou igual que zero, tá? Sistema causal. Então vejam, pessoal, quando eu boto T maior ou igual que zero, o de T, que é o degrau, ele vale 1, né? Vale 1. Então eu tenho 1 menos E na menos T sobre tal. Então aqui, pessoal, quando T é igual a zero, ó, vejam, vai dar 1 menos E na zero, que é 1, então deu 0. 1 menos 1, 0. Então o meu sinal, quando T é igual a zero, está aqui. Quando T tende ao infinito, vamos ver para onde que ele vai. Vejam, como tem esse sinal negativo aqui, quando T tende ao infinito, isso aqui vai tender para zero. Certo? Então, U de T menos 0, ou seja, 1 menos 0, ele vai terminar em 1. Então, não sei aqui quanto tempo ele vai levar para chegar, mas ele vai terminar o comportamento dele em 1. Se eu tiver um zoom suficiente aqui, né, vai terminar em 1. E aqui no meio, então eu sei o começo, sei o regime permanente, e agora eu posso saber aqui o regime transitório. O que vai acontecer? Vamos pegar quando T é exatamente o valor de tal. O que aconteceria? Então se eu coloco aqui, ó, E na menos 1, então vejam, isso daqui vai dar 1 menos E na menos 1. Isso aqui é um valor, né? Uma constante. Então, esse valor aqui, pessoal, vocês podem fazer aí na calculadora de vocês. Isso daqui é igual a 0, é aproximadamente, né? Aproximadamente 0,632. Tá? Esse é um valor que a gente sempre tem na cabeça, 0,632. Quando eu coloco um degrau unitário é quando ele vai ter chegado então em 0,632, ou seja, 63,2% do meu sinal. Então vejam aqui, ó, quando aqui é tal, ele vai ter chegado em 0,632. Ó. Deixa eu colocar um pouco maior aqui.
0,632. Tá? Então eu já sei que ele vai se mover assim. Aqui eu tenho uma curvinha, não é uma reta, tá, pessoal? Por que esse valor é importante, esse 0,632, e que a gente chama de tal? Isso daqui é o que a gente chama de constante de tempo do meu sistema. Quando o t chega exatamente no valor de tal, vai dar esse valor aqui. Isso é super importante, a gente tem na cabeça, porque, por exemplo, vamos supor que eu não sei qual é o modelo do meu sistema, eu não sei qual é a função de transferência, mas eu tenho ele lá fisicamente. Eu posso aplicar um degrau unitário e pegar a curva dele, aí ele vai ter uma curva. Aí eu vejo que é uma curva de primeira ordem, parece um sistema de primeira ordem. Eu vejo quando ele chegou em 0,632, anoto ali o tempo que ele levou para chegar nesse valor e eu sei qual é a constante de tempo, eu sei qual é o tal. Troco ele aqui e tenho a função de transferência. Veja que essa é uma função de transferência de um parâmetro só. Tá? Ok. Se eu aplicar, quando esse valor for múltiplo de tal, então quando t é 2 tal, certo? Então vai ter um valor aqui, vai ser 1 menos n menos 2, também é uma constante, e assim vai indo. E aí a gente vai ter um comportamento assim, ó, pessoal. Um crescimento monotônico aqui, ó. E aí eu vou ter aqui, ó, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal. Quando a gente chega em 5 tal, pessoal, a gente vai ter chegado aqui, ó, em 99,3% da resposta. 99,3% da resposta. Então a gente costuma dizer que um sistema, quando ele chegou em 5 tal, quando deu esse tempo aqui, quando ele está em 99,3% da resposta final, que no caso é 1, ele estaria em 0,993 aqui, eu anoto 5 tal, eu considero que chegou em regime permanente. Ok? Então 1 tal é a constante de tempo do sistema, 5 tal eu digo que já chegou em regime permanente do meu sistema, acabou o transitório. Beleza? Então vejam, um sistema de primeira ordem sempre vai ter esse tipo de curva. Se vocês pensarem, lembra um pouco aquela curva de carga do capacitor, né? Se a gente modelar um sistema RC, a gente vai ter um sistema de primeira ordem. Vai ter uma equação diferencial e vai ser algo do tipo. Tá? E essa constante de tempo, se vocês olharem e fizerem a manipulação, vai ser igual a RC. Ok? Que vai considerar o tempo de carga e descarga do capacitor. Então vários sistemas, um tanque, por exemplo, que eu tenho uma entrada de água, ele vai acumulando, eu posso fechar a malha e obter um sistema de primeira ordem em malha fechada, e assim por diante. Existem muitos sistemas que a gente pode aproximar por um modelo de primeira ordem. Tá? Então assim, tem um parâmetro só, esse parâmetro é tal e é assim que ele funciona. Então eu vou precisar ficar fazendo isso aqui sempre? Não. Eu tenho um sistema de primeira ordem, eu já posso esboçar. Ah, eu sei que a curva dele vai ser assim. Eu sei que a curva dele vai ser assim. Aí eu descubro quando que é o regime permanente dele, certo? Encontro o regime permanente dele. E eu sei que aqui em tal, pego o valor que eu tenho aqui, o valor de tal, eu sei que ele vai estar em 0,632 da resposta. A partir de 5 tal eu posso dizer que ele já está em regime permanente. Então vejam, eu olhando só a função de transferência de primeira ordem, aqui o tal vai ter um valor, eu consigo fazer um esboço do meu comportamento para a entrada ao degrau. Ok? Isso é muito importante, a gente já sabe a resposta e depois a gente pode colocar outros sistemas controladores e coisas para que a gente mude essa resposta. Tem respostas que vão ser mais rápidas, mais lentas, isso vai depender da constante de tempo. Beleza, pessoal? Então essa é a resposta para uma entrada ao degrau. A gente pode fazer a mesma coisa, pessoal, para a resposta à rampa unitária. Então vamos dar uma olhada.
Então eu vou pegar aqui o meu sistema de primeira ordem. Vou colocar uma entrada rampa. Tá? Aí eu posso expandir em frações parciais para a gente ver o comportamento no domínio do tempo e depois a gente inferir essa resposta. Então aqui vai ficar assim, né? Um K1 sobre tal S mais 1. Mas aqui eu tenho polos repetidos, né? Então se vocês lembrarem aqui, eu vou colocar um A0 sobre S quadrado. Aqui mais o A2 sobre S. Então para eu obter aqui o K1, pessoal, eu vou esconder aqui e substituir por menos 1 sobre tal. Então vai ficar 1 sobre menos 1 sobre tal ao quadrado, vai ficar 1 sobre tal, vai ficar tal ao quadrado, certo? Tal ao quadrado, beleza? Para obter aqui o A1, então eu vou esconder aqui e substituir pelo valor de 0, né? Então dá 1. E para obter o A2 aqui, a gente vai utilizar aquele atalho que a gente viu no livro do LaTe, né? Então eu estou fazendo até agora Heaviside e tem um atalho para eu descobrir o A2. Então se vocês lembrarem, eu digo que isso aqui é igual a isso daqui, certo? Substituo os valores aqui, deixa eu já substituir, K1, tal ao quadrado, aqui vai ser 1, e aí eu multiplico dos dois lados da igualdade, multiplico por S, e faço o S tender a infinito, certo? Então quando eu multiplico por S, vejo que aqui tem um polinômio de terceira ordem, aqui vai ter um de primeira ordem, vai dar infinito sobre infinito, eu derivaria, né, para tirar essa indeterminação por L'Hopital, fazendo esse limite. Quando eu fosse derivando aqui, o que tem o polinômio maior, né, era o valor que ia ficar. Então nesse caso, como a ordem é maior embaixo, isso vai tender a 0, tá? Estou passando rápido aqui porque é só uma revisão, se vocês tiverem dúvida nesse passo, dá para voltar lá no material que a gente viu antes. Então 0. Aqui, os dois têm a mesma ordem, vai ficar tal ao quadrado sobre tal, ou seja, tal. Mais, aqui a ordem embaixo é maior, 0. Mais, aqui então vai sobrar o A2. Resumindo, eu posso dizer que A2 é igual a menos tal. Beleza? Então vou colocar aqui, ó. Beleza. Então agora eu posso fazer a transformada inversa de Laplace. Deixa eu substituir aqui. Menos tal sobre S. Então fazendo a transformada inversa, pessoal, aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Dividir por 1 sobre tal e 1 sobre tal. Então vejam, isso daqui vai ficar, aqui vai sobrar um tal aqui, né? Então vai ficar tal, e esse aqui é y de t, né? Tal e na menos t sobre tal. Vejam que o polo é em menos 1 sobre tal. Aqui, isso daqui é uma rampa, né? Então, uma rampa transformada inversa é t, menos 1 sobre s é o degrau. Então vai ficar tal o de t. Beleza? Quando eu aplico isso daqui para t maior ou igual que 0, né? Sinal causal, eu posso rearranjar aqui, ó. Vou colocar esse tal em evidência, então isso aqui vai ficar assim, ó, t. Aí vai ficar, vou colocar assim, ó, t mais menos tal. Aí aqui vai ficar, u de t para t maior que 0 é 1, né? 1 menos e na menos t sobre tal. Ok? Então essa aqui é a minha função
y de t. Ó. Vamos analisar como é que é esse comportamento aqui. Vou apagar para a gente ganhar um espaço. Então vejam, pessoal, o sinal que a gente está aplicando é um sinal de rampa unitário. Ó. 1 sobre s quadrado. Ok? E o sinal que a gente vai representar aqui é a resposta ao meu sistema de primeira ordem. Então vejam, quando t tende a zero, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando t tende a zero, e na zero é 1, 1 menos 1, isso aqui vai para zero, t é zero. Então o meu sistema parte daqui também, quando eu coloco a rampa unitária ele parte de zero. Quando t tende a infinito, ou seja, quando ele cresce muito aqui, quando eu vou para regime permanente, para onde será que vai isso? Vejam que a rampa unitária sempre cresce, né? E o meu sinal aqui também sempre vai crescer, ó, porque eu tenho esse t sempre crescendo. Menos uma parcela aqui, ó. Então eu vou ter uma diferença em relação à rampa unitária. De quanto vai ser essa diferença? Então vejam, quando t tende ao infinito, isso aqui é uma exponencial decrescente. Ó. Quando t cresce muito, ou quando ele tende ao infinito, isso aqui tende para zero. Ó. Certo? Então isso aqui vai ficar, que vale 1, t menos tal. Eu vou ter sempre uma diferença de tal quando acabar o regime permanente. Então vejam, lá depois de um tempo que passar o regime transitório, eu vou ter uma continuação assim. Então aqui eu vou ter um regime transitório que vai fazer algo do tipo assim, e depois ela vai continuar paralela aqui. E a gente consegue saber qual que é essa diferença. Essa diferença é tal, ó, t menos tal. Então se eu pegar aqui, ó, essa diferença vale tal. Tá? Então também aqui é importante a gente saber, ó, se eu tenho um sistema de primeira ordem, coloco uma rampa, o meu sinal vai fazer isso daqui e vai ter um erro, uma diferença que vale o valor da constante de tempo do meu sistema. Ok? Então vamos supor que eu não sei qual é o modelo da planta também, eu coloco uma rampa unitária, meço lá com o osciloscópio o sinal, eu vejo que ele está crescendo, depois de um tempo ele fica lá, paralelo, continua crescendo. Se eu medir essa diferença aqui, eu sei qual é a constante, eu consigo achar o modelo da minha planta. Beleza? Então essa é a resposta de um sistema de primeira ordem à entrada de rampa unitária. E eu consigo fazer ela só com um parâmetro também. Ok, pessoal? Tranquilo? Então tá. Vamos analisar agora os sistemas de segunda ordem. Tá? Então o que é um sistema de segunda ordem? Então o sistema de segunda ordem é um sistema que tem dois polos. Então eu vou ter dois polos e eu tenho três possibilidades para ter dois polos, tá, pessoal? Então imagine, eu tenho uma função de transferência aqui. Então, sei lá, 1 sobre s mais 1, s mais 2. Então vejam, eu tenho dois polos aqui embaixo. Nesse caso, um polo em menos 1, um polo em menos 2. Mas eu tenho três possibilidades, digamos assim, para esses polos. Eu posso ter dois polos que são reais e distintos, por exemplo aqui, menos 1, menos 2. Eu posso ter dois polos que são reais e iguais. Ou eu posso ter dois polos complexos conjugados. Por exemplo, menos 1 mais ou menos 3j. Ok? Então vamos ver como é que é o comportamento desses três sistemas. Tá? Dessas três formas de representar um sistema de segunda ordem. Então se eu colocar num gráfico aqui, ó, eu posso ter três tipos de comportamento, três tipos de curva aqui. Então eu posso ter uma curva, vamos supor, um sistema estável, então em regime permanente ele vai estar estável, estabilizar num ponto. Mas o regime transitório pode ter três formas. Ele pode ter uma curva característica em S, que é assim, ó. Ela demora para subir, depois ela estabiliza. Eu posso ter uma curva mais parecida com uma curva de primeira ordem, que ele fica pouco tempo aqui, ó. E ele já vai para lá. Ou eu posso ter uma curva com oscilação. Então eu saio daqui.
e tem uma senoide com um envelope aqui decrescente, ó. Um envelope com um decrescimento exponencial. Ok? Então aqui, pessoal, no caso em vermelho, eu vou chamar esse caso em vermelho aqui de um sistema superamortecido. Tá? Então, sistema superamortecido, ele é bastante amortecido. Se eu pensar num sistema de suspensão de um carro, né, que eu tenho uma massa, mola e um amortecedor. Quando o amortecedor é muito maior no meu sistema, né, então eu passo lá, subo um degrau, né, subo um degrau, que é a mesma coisa que colocar uma entrada no degrau, subo um degrau e eu tenho muito amortecedor, ele vai subir devagar, né, ele vai demorar para responder e subir devagar. É esse comportamento aqui, ó, superamortecido, tá? Esse caso aqui é quando eu tenho dois polos, né, que é um sistema de segunda ordem, e aqui eles são reais e são distintos. Então, se eu tenho dois polos reais distintos, esse vai ter esse comportamento em S. Tá? Esse comportamento aqui em preto, vamos para o outro lado, é um sistema subamortecido. Ele é subamortecido, tem pouco amortecimento. Então, pensando naquele sistema da suspensão, é como se eu tivesse muita mola, né? E pouco amortecedor. A mola é muito mais importante nesse sistema do que o amortecedor. Então, veja, eu vou subir um degrau e vou ficar oscilando até parar. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, que eu oscilo até parar, eu posso ter dois polos. Isso daqui acontece quando eu tenho um par de polos complexos conjugados. Então são polos complexos conjugados. Ok? Beleza. E eu tenho essa curva aqui em azul, ó, que é o que eu chamo de um sistema criticamente amortecido. Isso aqui vai acontecer, pessoal, ele é o mais rápido que ele pode chegar no regime permanente sem ter oscilações. Isso aqui vai acontecer quando eu tenho um par de polos reais iguais. Tá? Então, por exemplo, S-2 e S-2. Tenho dois polos em menos 2, ele vai ter esse comportamento criticamente amortecido. Vejam que ele é o limiar entre esses dois. Tá? Eu posso, digamos, eu tenho polos reais distintos, quando eles estão exatamente iguais, eles ficam criticamente amortecido, quando eles viram complexos conjugados, eu vou ter amortecimento. Beleza? Bom, e como é que eu posso saber qual desses aqui que vai acontecer quando eu tenho, olhando para uma função de transferência de segunda ordem? Então a gente tem um modelo padrão para uma função de transferência de segunda ordem, que a gente vai dizer que ela é assim, ó, ômega n. Deixa eu colocar mais para baixo para não dar reflexo para vocês. Vou colocar aqui, ó, ômega n ao quadrado sobre s quadrado mais 2 xi ômega ns mais ômega n ao quadrado. Beleza, pessoal, parece um pouco complicado, estou usando umas letras gregas aqui, o ômega n, esse aqui é o xi, esse símbolozinho aqui esquisito, alguns autores usam zeta, mas também é um símbolozinho esquisito, parecido, tá? A gente costuma usar o xi. Esses dois parâmetros a gente vai usar muito, até depois, quando a gente vê na disciplina de controle, né? A gente vai usar bastante esses dois conceitos de xi e ômega n. Então, vejam que agora para um sistema de segunda ordem eu tenho dois parâmetros. Lá no sistema de primeira eu tinha um só para definir, que era o tal. E aqui eu tenho dois parâmetros, que é o ômega n e o xi. Olhando esses parâmetros eu vou conseguir saber se o sistema, que tipo de resposta que o sistema vai ter. Beleza? Bom, então o que é o ômega n? Ômega n a gente chama de frequência
natural não amortecida. Ok? E o Xi a gente vai chamar de coeficiente de amortecimento. Beleza? Então esses dois parâmetros eles têm esse nome, a gente vai usar muito eles, faz parte do dia a dia do engenheiro de controle. E como é que eu posso trabalhar com esses dois sistemas? O ômega-n, pessoal, ele vai tratar com a frequência natural não amortecida. Então ele vai estar relacionado com essa frequência de oscilação aqui, ó. Tá? A frequência de oscilação do meu sistema vai estar relacionado com o ômega-n. Beleza? E o Xi, pessoal, os valores de Xi vão fazer com que eu diga se o sistema é superamortecido, subamortecido ou criticamente amortecido. Então se eu pegar valores de Xi entre 0 e 1, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, o sistema subamortecido, são valores de Xi maior que 0, tá? E Xi menor que 1. Então, se o valor de Xi aqui tiver entre 0 e 1, eu vou ter oscilação. Ou seja, vão aparecer polos complexos conjugados. As duas informações são verdadeiras, né? Para eu não precisar ficar vendo quais são os polos, eu posso olhar direto o valor de Xi. Se ele tiver entre 0 e 1, vai gerar polos complexos conjugados aqui, tá? E aí eu sei que vai ter oscilação. Quanto mais próximo de 0, maior essa oscilação. Mais tempo ele vai levar para atingir o regime permanente e maior vai ser esse sobressinal aqui. Tá? Quanto mais próximo de 1, menor essa oscilação. Quando ele está lá em 0,99, ele oscila bem pouquinho, passa bem pouquinho aqui. Então quando o Xi é exatamente igual a 1, pessoal, quando o Xi é exatamente igual a 1, ele é criticamente amortecido. Ó. Xi igual a 1. Ou seja, se o Xi, o valor de Xi aqui for 1, significa que vai ter raízes reais iguais. Tá? E se o Xi for maior que 1, eu vou ter um sistema superamortecido, ou seja, vai gerar dois polos reais e distintos. Então se eu pego uma função de transferência e eu descubro qual é o ômega-n e o Xi dela, eu já consigo fazer um esboço dela aqui, ó. Tá? Consigo fazer um esboço, entender qual desses comportamentos que o meu sistema vai ter para uma entrada ao degrau, tá? Que eu estou falando de entrada ao degrau, que é o sinal mais comum que a gente utiliza. Então vamos pegar um exemplo aqui, pessoal, uma função de transferência assim, 100 sobre s² mais 2s mais 100, beleza? Nesse caso aqui, qual que é o ômega-n? Ó, então comparando aqui, aqui tem que estar ômega-n ao quadrado, então ômega-n tem que ser 10, né? Se o ômega-n é 10, ó, vamos ver aqui. Aqui eu tenho 2xi ômega-n, né? Tá dando 2. Então se o ômega-n é 10, o xi tem que ser 0,1, né? Para isso aqui dar 1 e ficar o 2. Então vejam, xi é igual a 1. Então nesse caso eu vou ter um sistema super amortecido. Ó. Essa função de transferência eu já sei que ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? É essa curva aqui, ó, super amortecida. E, desculpa, eu botei aqui 1, é 0,1, né? 0,1. Então ele vai ser super Desculpa, aqui é preto aqui, ó, subamortecido, ele vai oscilar, tá? Confundir aqui nos nomes. Então é 0,1 e ele é subamortecido, complexos conjugados, vai fazer essa oscilação e vai demorar. Como é 0,1, pessoal, é um xi bem baixo, ele vai ter um sobressinal bem grande e vai oscilar bastante antes de parar, tá? E a frequência aqui de oscilação está relacionada com esse ômega-n aqui de 10 radianos por segundo, tá?
então eu já saberia fazer um esboço desse comportamento aqui, ok? A gente não vai se aprofundar muito ainda aqui, mas eu posso calcular a partir do Xi e ômega n também, eu posso calcular quanto que ele sobe aqui, qual é o tempo de estabilização e assim por diante. Eu tenho umas contas, mas isso a gente se aprofunda mais em controle. Beleza? Então, isso a gente vai se aprofundar mais pra frente. Beleza, pessoal? Então essa é a resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem. Eu vou sempre trazer para a forma padrão, encontrar o Xi ômega n e eu já consigo esboçar. Ok? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula.